Bom dia, professor. Olá, bom dia, tudo bem, Thales? Tudo e contigo, professor? Bom dia, Bem, professor. também, joinha. Oi, Leonardo Reis. Oi, Adrian, tudo bem, Adrian? Oi, Arthur Gaspar. Bom, vamos iniciar a nossa live de hoje, dia 9/9/2020, 09/09/2020. Estamos já no mês de setembro, na segunda semana do mês de setembro. E hoje nós vamos terminar a nossa tabela física, que são as 5 tabelas físicas econômicas, que nós começamos nas aulas anteriores. Terminaremos hoje e no dia 14 você vai postar essas tabelas, né? Dia 14 para a turma 9.1, para dia 15, turma 9.2 e turma 9.3, dia 15. Então, as tabelas nós fizemos juntos em sala de aula. Como sala de aula? Fizemos no YouTube e nas lives. Então, você não tem desculpa de não apresentar essa tabela, porque já está pronta. Está tudo pronta. Só falta colocar hoje o turismo, ok? Você tem 5 tabelas. Como falei para você, digite um embaixo do outro certinho, para não desfigurar a própria tabela. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o prezado momento. Venha ficar conosco nesse dia, nos abençoe, nos guarde, nos oriente, e em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vou postar com vocês agora a aula de hoje para a gente trabalhar. Então, hoje vamos trabalhar sobre o turismo. Beatriz Razeira, está vendo? É turismo? Está na sua tela? Muito bem, obrigado. Só para saber se está indo lá. Então, aqui você pode observar o turismo é uma das principais atividades econômicas que gera muito dinheiro nos países. E aqui você pode observar essa foto, é lá da região de Tóquio, no Japão, que fica uma das áreas mais movimentadas que nós temos em Tóquio, Japão. Essa área central que você pode observar nessa foto. Nessa foto que você está observando, já é um outro ponto turístico, que é as muralhas da China, a Grande Muralha da China. Como alguns astronautas já falaram que quando foram ao espaço, dá para ver do espaço essa Grande Muralha da China. Então, essa é o pedacinho da Muralha da China, separando uma região da outra região em atividades agrícolas. Hoje eu vou fazer com vocês uma leitura antes do livro, da página 167, e nós vamos tirar com vocês quais são os pontos das atividades econômicas relacionadas a cada região, tá? Então, primeiramente, nós iremos ler e depois nós vamos grifando, e aí vou dizer aonde você vai colocar esses exemplos. Então, eu já peguei o meu livro, na página 167, que você pode observar, e vamos comentar. Já tenho a minha marca-texto em mãos para a gente conversar sobre isso, ok? Então, vamos lá. Quando estudamos o turismo,
é necessário considerá-lo como uma forma de integração entre os povos da Terra, além das potencialidades econômicas. Não se pode fazer uma análise compartimentada dessas duas realidades. Por que os países eles dão prioridade ao turismo? Porque o turismo é uma fonte de grande rentabilidade econômica, dá muito dinheiro para a cidade, ou para o estado, ou para o país, e muita gente vem visitar uma determinada localidade. Por exemplo, eu posso ter turismo natural, como é o caso, por exemplo, Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu. Nessa pandemia, ela ficou fechada por um bom tempo, né? E nesse feriado que nós tivemos, feriado 7 de setembro e 8 de setembro, muita gente foi visitar as Cataratas do Iguaçu, que é o quê? É um ponto turístico da cidade de Foz do Iguaçu. É um ponto natural. Essa foto que você está vendo aí já é o quê? Um turismo artificial. Criado o quê? O homem criou a muralha, a grande muralha da China. Então, todos os países, ele vai ter o quê? Um ponto turismo natural e um ponto de turismo artificial. E os dois vão ter o quê? Uma grande rentabilidade econômica. Quando falo em Curitiba, Curitiba tem pontos naturais, que são o quê? Os parques, né? Curitiba tem mais de 42 parques para ser visitado. E esses parques, lógico, com uma modelação do homem, ela é uma área natural. E temos áreas o quê? Artificiais também como turismo, em Curitiba, né? Como, por exemplo, o Museu do Olho. É um exemplo de turismo artificial. Ou a Torre 360 graus da Oi. Então você tem, por exemplo, vários pontos em Curitiba que tem essa mescla entre turismo natural e o turismo artificial. Tá? Então, explicando o primeiro parágrafo que lemos, o turismo dá muita rentabilidade econômica quando é muito bem organizado e bem administrado. Como consequência, gera muitas pessoas para visitar, muito dinheiro. Continuando a leitura da página 167. Os países do globo manifestam graus de interesses variados em relação ao turismo. E você pode observar que alguns países do mundo é muito visitado. Por exemplo, quando você fala Roma, Vaticano, né? Eu falei Roma, Vaticano, porque Roma está do lado do Vaticano, que é a capital da Itália, é muito visitado. A Espanha, Madrid, Barcelona, na França, a cidade de Paris, né? Temos, por exemplo, no continente asiático, como Tóquio, China, são lugares muito visitados pelo mundo todo, por exemplo. Por quê? Tem uma boa estrutura econômica e tem o quê? Uma grande rentabilidade econômica. Com isso, dá-se muito dinheiro ao visitar as pessoas essas determinadas localidades. Continuando. Dessa forma, geral, todos podem apresentar potencialidades turísticas. Quando o país atravessa períodos de turbulência política, guerra civil ou outros problemas, o turismo local foi o quê? Prejudicado. Quando, por exemplo, nós tínhamos o país chamado Tchecoslováquia. Tchecoslováquia é um país europeu muito bonito. Ela era considerada como a cidade de luz. Só que nesse período de guerra, Paris pegou esse título e se intitulou-se Cidade de Luz Paris. Mas quando acabou as guerras e conflitos, Tchecoslováquia se desmembrou, formando dois países. O país hoje atual, República Tcheca e Eslováquia. E a República, por exemplo, Tcheca, ainda continua sendo uma das cidades mais bonitas que nós temos, por exemplo, na Europa. E
Praga, que é a capital da República Tcheca, é considerada cidade de luz, por exemplo. Mas já teve problemas de conflitos, conforme nós lemos no texto. Continuando. Alguns outros fatores podem afastar os turistas, como a criminalidade e doenças. Por exemplo, como nós podemos observar desde março. Professor, Oi, Laura? Laura? ainda está no slide 52 para gente. 52? É a abertura ali. Você está na live Zoom? É. Live Zoom, então nessa aula aqui mesmo, live Zoom, tá certo. Tá saindo mesmo, tá certinho. Ah, tá. Tá? Porque tô lendo por enquanto, Laura, ainda, e comentando. Por exemplo, desde março, abril, maio, junho, julho, agosto, muitos países ficaram fechados para o turismo por causa do que? Da pandemia que está ocorrendo no mundo todo. Então, o que acontece? Alguns países estão abrindo as portas para o turismo porque estavam perdendo dinheiro relacionado ao turismo. Só que alguns países como Inglaterra, a cidade de Londres, você ao visitar, você vai ficar de quarentena, ou seja, quase 14 dias parado, para depois visitar, por exemplo, a cidade. E aos poucos, o turismo vai abrindo em algumas áreas. Como eu falei, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu teve grande incidência de pessoas nesse período, visitando o feriado 7 e 8 de setembro, por causa que, com cuidados, álcool gel, máscara, a temperatura, eles já vão, por exemplo, liberando a entrada dessas pessoas, né? Continuando a leitura, Laura Garcia, que estamos na página 167, no primeiro parágrafo, primeira coluna, terceiro parágrafo. O turismo no mundo é uma atividade econômica importante para a composição do PIB. Quando você fala PIB, Produto Interno Bruto, muito dinheiro gera no processo do turismo. É item gerador de empregos diretos e indiretos. Quando se fala diretos, eu estou falando o quê? Emprego direto é quando você tem uma empresa de turismo para visitar, conhecer a cidade. Indireto, por exemplo, é um restaurante, é um supermercado, né? É uma lanchonete, é um shopping. São processos indiretos que também vai ter a sua rentabilidade. Dessa forma, é possível compreender a importância que os governos têm atribuído ao turismo como fonte de recursos nos últimos anos. Muito dinheiro vai se dando aí. Quando as pessoas viajam, sempre existem objetivos pré-definidos, como, por exemplo, o lazer, os negócios, a participação em cursos ou congresso. E muita gente, quando sai do Brasil para visitar alguma determinada localidade, como o texto ali diz, ou vai para a área de lazer, né, que é um processo, ou também, por exemplo, para a área de reunião, de congressos, e assim vai, né? Continuando a leitura, diz o seguinte: as pessoas que passam mais de 24 horas em um determinado local são consideradas o quê? Turistas. Se o tempo for inferior a esse, conforme a Organização Mundial do Turismo, elas são classificadas como excursionistas. Então, a partir de 24 horas de um dia, aí você é considerada um turista, se não só uma pessoa excursionista. São indivíduos que usufruem de serviços como hotéis, né? Você sai da sua casa, vai para uma determinada localidade, você vai ficar uns 2, 3 dias numa região, então você vai aproveitar o hotel, o restaurante, o transporte e guias turísticos. Então, já lemos essa primeira parte. Segundo, com a OMT, as atrações são visitadas na Ásia. Agora vamos começar a grifar, tais como Disneylândia e Disney Sea, que fica Tóquio, Japão, você acabou de grifar, tá? Outro, Muralha da China. Outro, Taj Mahal. Muralha da China, Taj Mahal. Muralha da China, já o nome já diz, já fica na China. Taj Mahal fica na Índia. Então, aí tem 3 países que acabamos de citar. Disneylândia é Disney Sea,
no Tóquio, Japão, primeiro país. Segundo, China, muralha da China. E o terceiro, Índia. Continuando lá em cima, na página 167, terminando a leitura, diz o seguinte: outros países com roteiros interessantes têm atraído turistas do mundo todo. Índia, Japão, Indonésia, Israel, Síria, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul, Filipinas, Singapura, Taiwan, Turquia, Arábia Saudita, tem uma arrecadação bilionária com o turismo. Olha só, é bilionário, é muito dinheiro que dá essa parte de turismo. Então agora, feito a leitura da página 167 da primeira e segunda coluna, nós vamos terminar o preenchimento dessa tabela. Então vamos para o próximo slide. Aqui você pode observar nesse slide o quê? Você vai colocar o nome dos 6 países. Religião, 1. IDH, nível médio. Mineração, 2. Agropecuária, 5 agrícola e 4 pecuária. Indústria, 5 exemplo. E o turismo, nós vamos agora ver quais são o turismo que nós vamos colocar nesse espaço. Tem gente que já mostrou para mim como que está a tabela. Ele fez assim, ó, países, número 1, e colocou o nome do país do lado. Número 2 embaixo, o nome do país. Número 3, número 4, 5, 6. Foi colocando os números com seus respectivos países. A religião colocou 1 e o nome do lado. Mineração colocou o número 1 e o nome do mineral. Número 2, mineral. E assim por diante, tá? Indústria, lembra que eu falei para você? Você vai citar só 5, tá? Só 5 atividades turísticas de indústria nessa localidade. Agora, qual a resposta do turismo? Você pode encontrar essa resposta no Google. Você vai digitar o nome de qualquer país do centro-norte. Por exemplo, eu posso citar lá Rússia Asiática, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e colocar o turismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você agora aí. Aqui, você vai dizer lá turismo. Catedral de São Basílio, Praça Vermelha, na Rússia. Esse é um exemplo. Quantos exemplos você vai colocar? Um exemplo só, tá? De turismo. Aqui estou dando outro exemplo. Essa cidade é a cidade de Astana. É a capital de Cazaquistão. Olha só como essa cidade é moderna. Como você pode observar nessa foto aí. É uma cidade totalmente moderna, com esculturas, arquitetura modernizada. E é um sistema que ainda vive no mundo islâmico. Tá? Então, você já tem mais um outro fator. Aqui no turismo, você vai citar um exemplo só. Você pode ir no Google ou você pode colocar um exemplo. Astana, capital de Cazaquistão. É um exemplo. Outro exemplo é esse que eu citei aqui, ó. Catedral de São Basílio na Praça Vermelha, Rússia. Eu coloquei 2 exemplos. Você pode copiar um exemplo de turismo. Então, você escolha um turismo. Se você não quer a Catedral de São Basílio, que fica na Praça Vermelha, na Rússia, você poderá escolher esse exemplo aqui, ó. Astana, capital Cazaquistão. Então, você escrever Astana, capital Cazaquistão. Se você não quer nenhum desses 2, você vai no Google, digite um desses países e coloca o turismo. Ok? Alguma pergunta dessa primeira parte? Tudo bem? Entendido? Então você pode escolher no Google, coloca o nome do país e vai colocar lá. Não adianta colocar lá só Rússia. Você tem que colocar o nome do ponto. Eu coloquei aqui na figura Astana, porque Astana é uma capital famosa que nós temos no Cazaquistão. Então você colocou Astana, Cazaquistão. Tá? Na Rússia, eu coloquei lá, que você acabou de ver, Catedral de São Basílio, Praça Vermelha. Você tem que especificar. É a mesma coisa assim. Eu fui lá no Brasil, no Rio de Janeiro. O que eu vou ver no Rio de Janeiro de importante do turismo? Então você vai colocar Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ou Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É assim que você vai colocar o exemplo. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Certinho? Próximo. Prof, Oi.
Então é só um ponto turístico para cada Um ponto turístico para cada região. Tá bom? Se quiser colocar mais de um, pode colocar, mas só um já está bom. Tudo bem? Respondida a pergunta? É essa quem fez a pergunta? Aham. Lauren, tudo bem. Próximo, Sudeste. No Sudeste, você vai numerar os 10 países, vai citar um embaixo do outro para ficar melhor. Quem não sabe, na página 148, está pintado de rosa. Você tem lá os 10 países. Número 1, número 2, número 3, e vai colocando o nome dos países. Quer colocar capital? Pode colocar, mas não é obrigatório. Religião, coloca lá. Número 1, a religião tal, da página número 149. 1, budismo. 2, muçulmana. E 3, católicos. IDH, você vai colocar essa resposta. Não há países com baixo IDH. Mineral, você vai colocar 2 mineral. Citar só 2. Agropecuária, 5 produtos agrícolas e 2 da pecuária. 5 exemplos de indústria, que nós já grifamos na aula passada, e vamos ao turismo. Turismo é a mesma coisa. Você vai citar no Google, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Filipinas, o que você vai escolher? Um exemplo. Então, eu escolhi como exemplo de turismo esse aqui que você pode observar agora. Por exemplo, eu coloquei Bangkok, na Tailândia. Você vê que Bangkok é uma cidade mesclada. Ela vai ter, que você pode observar nessa gravura, nessa foto aí que nós estamos colocando, você vê, um lado tem os monumentos à religião, cultura, budismo. Aqui se vê no rio Bangkok, que passa na Tailândia, uma modernização. E aqui se vê um prédio totalmente moderno em Bangkok. Então, um outro exemplo você pode colocar de turismo, você pode colocar o quê? Bangkok, na Tailândia. Bangkok, capital da Tailândia. O outro que eu procurei foi o quê? As belas praias na Filipinas. Né? Essa figura aqui, você pode observar que estou passando o mouse, é uma cidade totalmente de sustentabilidade. É a primeira cidade do mundo, que é Filipinas, que é totalmente construído no mundo sustentável. Você vê lá essas placas de fibras de solar, energia solar, né? Temos o lago aos dois lados e ela tem a sua própria sustentabilidade. E as belas praias que tem na região de Filipinas. Então, eu coloquei para você 2 exemplos. Filipinas, você vai colocar o quê? Vai colocar ou cidade, sustentabilidade Filipinas, ou as belas praias de Filipinas. Tá? Alguma dúvida, gente, nesse quadro? Não vai colocar só Filipinas. Você tem que especificar. Nessa figura eu coloquei lá o quê? Cidade sustentável, que é Filipinas. Ou as belas praias de Filipinas. Ok? Certo? Continuando o quadro. Vamos agora ao sul. Vamos ao sul. Ver o que nós temos no sul, por exemplo. Temos 8 países. Está lá na página 148, pintado em verde. Claro, verde claro. Religião, 3 religiões. Nós colocamos número 1, hinduísmo, número 2, islamismo e número 3, budismo. IDH, 3 dos 5 menores IDHs. Essa é a resposta que você vai colocar. A pessoa que mostrou, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas a pessoa que mostrou para mim, ela colocou as perguntas numa cor, como fiz em branco, e a resposta em outra cor, como eu coloquei em vermelho. Né? Foi organizando, porque deu tempo para você fazer essa tabela. Mineração, só 2. Agropecuária, 5 produtos agrícolas e 6 produtos pecuária, que nós grifamos e marcamos. Quem não sabe, observe os vídeos anteriores. Indústria, 5. E vamos agora ao turismo. E o turismo, se você está na página 167, lá nós temos qual turismo que nós podemos colocar. Quem pode me ajudar que nós grifamos? Quem que pode me dar uma resposta lá da Índia? O que nós temos na Índia? Taj Mahal.
Muito bem, Taj Mahal. Taj Mahal é um exemplo de turismo que nós temos na Índia. Você pode colocar como exemplo, tirando o livro. E eu tirei do Google outros exemplos, tais como aqui, nessa gravura que você pode observar, aqui nós temos, onde estou passando o mouse, aqui nós temos o Taj Mahal. Então você pode colocar Taj Mahal na Índia. Taj Mahal foi, esse edifício é um mármore branco que foi construído para um tipo de um cemitério. Só tem um imperador e imperadora aqui dentro. Nessa aqui estou passando o mouse, você vai colocar a cidade de Varanasi. Cidade de Varanasi. É a cidade onde temos o rio Ganges. E aqui nós temos a flor de Loess, né? Que é o símbolo do mundo indiano. Então você tem lá. Então, você pode colocar Taj Mahal na Índia, ou Varanasi na Índia. E o monumento de Loess, a flor de Loess, né? Ou flor de lis, como alguns falam, ela está na Índia, tá bom? Ou também se pode colocar como exemplo Nepal, né? Nepal, o que seria Nepal? Nepal é o local onde você vai para subir na cordilheira do Himalaia, no monte mais elevado do mundo, que é o Everest. Tá? Alguma pergunta até o prezado momento? Alguma dúvida? Então, já citei os exemplos, e no livro também tem um exemplo dessa região que nós estamos vendo, o sul. Continuando, vamos para o Oriente Médio. O Oriente Médio é a mesma coisa. Você vai colocar o número 1, 2, 3 e os 16 países, a página 148, que está pintado de laranja. Duas religiões, que nós já falamos, que é a religião chamada judeus e muçulmanos. Não vou colocar islâmico, porque islâmico e muçulmano é a mesma coisa. O IDH é essa resposta que tem aqui. Muito alto, alto, médio e baixo. Mineração 2, agropecuária e pecuária. Indústria 5 e turismo. Turismo, quais são elas? Então, eu coloquei para vocês aqui uma para vocês. Temos o Mar Morto, em Israel, Jerusalém, em Israel, e Tel Aviv, em Israel. Então, eu tenho, aqui já tenho 3 exemplos. Nessa localidade, estou passando o mouse, é o Mar Morto. O Mar Morto, você sabe que você pode ficar deitado, como está aqui, sem afundar pela grande consistência de sal. Aqui nós temos o Jerusalém, que fica em Israel, né? E aqui nós temos Tel Aviv, que é a capital de Israel. Outro exemplo que eu coloquei, Turquia. Aqui nós temos Istambul, na Turquia. Aqui eu estou passando o mouse, Capadócia, na Turquia. E aqui também fica a Capadócia, que você pode andar em áreas de balões, né? Que é um balão aqui também, você pode observar. Então, eu coloquei para você mais alguns exemplos da região da Turquia e da região que nós chamamos de Oriente Médio. Finalizando, vamos ao Extremo Oriente. Extremo Oriente. Países, 6 países, está na página número 148, em amarelo. Religião, lá na página 150, nós temos 6 grupos religiosos que foi citado, né? Budismo, taoísmo, governo socialista, confucionismo, cristão e instituísmo. IDH alto, emergente, no caso da China, e muito baixo. Mineração 2, agropecuária 5, agricultura e 4, pecuária, indústria 5 e turismo. O que nós lemos na página 167 de turismo? Alguém pode dizer? Do Extremo Oriente? Quem pode dizer da 9192? O que nós grifamos na última coluna sobre turismo do Extremo Oriente? Você grifou lá Disneylândia e Disney Sea, que fica no Tóquio, e também grifamos Muralha da China, que fica na China. Ou esse exemplo aqui, ó. Eu coloquei a cidade de Tóquio, Japão, aí você vai colocar
Tóquio, Japão, certo? Que é um exemplo. Ou China, a muralha da China. Ou a Praça da Paz. Aqui onde eu estou passando o mouse, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é a Praça da Paz, que fica na China. Aqui fica em Xangai, na China. E aqui é uma ilha que nós temos perto da China. É uma ilha só de turismo, ok? Só de turismo. Próxima aula, entrega das atividades da turma 9.1 para dia 14 e 9.2 para o dia 15, que é atividades Professor. avaliativas. Oi? Só mais uma dúvida. Os pontos turísticos têm que ser alguns que está escrito no livro ou pode ser qualquer um? Você pode colocar o que está escrito no livro, tem que colocar lá o local, certo? Ou você vai no Google para procurar a resposta, certo? Tá Lore, bom, valeu. como e eu professor, expliquei para vocês. Falei lá, não adianta colocar Rio de Janeiro, Brasil. Mas o que vai ser no Rio de Janeiro? Então, você vai colocar lá Pão de Açúcar. Você tem que colocar o nome do lugar e a cidade, ok? Turma 9.1, dia 14, turma 9.2, dia 15, tá? Vamos agora à nossa chamada. professor, só uma perguntinha aqui rapidinho. Sim, pode perguntar. Tem que ter quantos lugares turísticos no mínimo? Um lugar só. Beleza. Um lugar só, tá? Se quiser colocar mais de um, tudo bem. Fica ao seu critério. Beatriz, que está com a câmera aberta, estou na chamada? Sim, obrigado. Adria, a Alana, Presente. a Ana Carolina, Presente. a Ana Laura. Não está ali. Anderson já viu que já mostrei. Já mostrou o Anderson. Arthur Guilherme. Presente, professor. Arthur Ramalho, que eu já vi também. Daniela Pinheiro. Presente. Edric, que não está aí. Felipe Jangebauer. Felipe? Não. Flávia. Presente. Gabriela Alves. Presente. Giovana Marques. Presente. Giovana Camargo. Presente. Giovana Viana. Presente. Isabela Borges. Eu. Isabela Cruz. Isabela Batista. Presente. Isabela Macedo. Isabela Patrícia. João Mateus. João Vitor. Presente. João Vitor. Camila. Presente. Larissa. Presente. Loren. Presente. Lucas Vinícius. Luca Daledone. Presente. Luísa. Presente. Luísa Maria Amélia. Maria Amélia já levantou a mãozinha, já vi. Melissa Cristina. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Reis. Samuel. Presente. Professor, o João Mateus tá presente, eu só não consigo ligar o áudio porque fica tudo Ô, João travado, Mateus, professor. Eu atrasado, tô hein, João presente, Mateus? tá? Esse é a pressa aí. Samuel. Presente. Sofia. Thales. Presente. Tiago. Pedro Henrique. Presente. E a Sofia levantou a mão que já vi lá. Vamos para a turma número 9.2. Adriana. Presente. Amanda. Amanda. Ana Beatriz. Presente. André Augusto. Arthur Ávila. Beatriz. Razira. Presente. Presente. Camila. Carolina. Emily. Presente. Presente. Flávio.
Gabriela, Presente. Giovanni, Enzo, Isabela Pinheiro, Presente. Isabela Tuzin, João Gabriel, Presente. João Pedro, Joyce, Laura, Eu. Leonardo Reis, Leonardo Kaiser, Leonardo Tuzin, Lucas Azolim. Professor, eu tô presente sim, professor. Qual é o teu nome? Leonardo Reis, professor. Leonardo Reis, tá aqui. Lucas Azolim, Tô aqui, professor. Maitê, Murilo, Pietra, Presente. Rafael, Rafaela, Raquel, Rian, Tatiane, Thomas, Luiz Roberto e Miguel. Quem não respondeu a chamada, justifique lá no meu e-mail. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno e esteja com eles nesse O professor está com o áudio desligado.